O ABC da Notícia desta noite começa com o tema do cancelamento cultural. Nós damos boas-vindas a você com essa música sensível, uma obra de Tchaikovsky, compositor russo de O Lago dos Cisnes, clássico da dança, admirado em todo o mundo há 145 anos. Tchaikovsky andou sendo cancelado por ser russo. Mas por que a guerra despertou uma russofobia em várias partes do planeta e colocou na berlinda não só Tchaikovsky, mas tantos outros símbolos da cultura russa? Cancelamentos e rejeição ao que vem da Rússia foram se multiplicando junto com os embargos econômicos. A Universidade de Milão chegou a cancelar um curso sobre o escritor Dostoiévski, autor de Crime e Castigo. Restaurantes ameaçaram parar de servir estrogonofe. O ABC da Notícia vai deixar mais uma vez o mundo na palma da sua mão. Vamos explicar o que está acontecendo e, para falar em letra de forma, entender, traduzir o que são os embargos econômicos e culturais, nós recebemos hoje aqui João Alfredo Niegrai, doutorando em estratégia, coordena o curso de comércio exterior, é professor de geopolítica, negócios internacionais na Universidade Positivo de Curitiba. Boa noite, João. Boa noite muito especial aos ouvintes e espectadores. E o Irineu Franco Perpétuo, jornalista, tradutor de obras russas, conhece como poucos as raízes e a importância da produção cultural russa para o mundo e também para nós, o Brasil. Boa noite, Irineu. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. E para ampliar nosso entendimento, nossas questões sobre esse mundo todo que passa, claro, pelo universo da comunicação, a presença do jornalista, meu querido amigo Alexandre Sayad, especializado em educação midiática. Boa noite, Alê. Boa noite, Poli. Alegria estar com você. O tema é denso, mas estar com você no ABC da Notícia é sempre uma coisa alegre, feliz. Bom, a gente falou aqui desses dois exemplos na música e na literatura, mas a exclusão aí de russos tem acontecido também no universo esportivo, nos festivais de cinema. E a pergunta é: artistas, atletas devem ser punidos pelos atos dos seus governantes? Eu gostaria, então, de começar pelo João Alfredo. João, qual a sua opinião sobre isso? Depois a gente passa para o Irineu. Bom, obviamente que artistas, esportistas, enfim, eles não têm ingerência nas decisões políticas do seu governo, né? A gente viu, e até a Band News noticiou isso, o piloto de Fórmula 1, Nikita Mazepin, sendo retirado da Haas, outros russos de outras competições, enfim. Essa é uma forma de pressão. Só que, na medida em que muitas dessas pessoas acabam nem morando na Rússia, o que acontece é que eu não acredito que essa perseguição, digamos assim, ou então que esse cancelamento a essas pessoas, que muitas vezes sequer concordam com o governante russo, eu não acredito que isso vá surtir algum efeito. Surtir efeito contrário, deixando os russos cada vez mais ressentidos das práticas e políticas do Ocidente. Agora, João, a gente chama de comportamento de cardume na internet, né? Aquele comportamento que ele é pouco baseado em fatos e em pesquisas que a gente faz e acaba é uma espécie de Maria vai com as outras online, né? Você vai porque a maior parte das pessoas vai. Você sente que existe um comportamento de cardume com relação ao boicote, por exemplo, de atletas ou mesmo de marcas russas online? Você, como especialista, mapeia isso? Acha que existe alguma coisa nesse sentido? Acredito que exista muito mais em relação a marcas e produtos do que em relação a pessoas em si, sejam esportistas ou artistas, né? Recentemente, redes de adegas e lojas de bebidas no Canadá retiraram do seu portfólio tudo aquilo que vinha da Rússia ou que lembrava produtos tradicionalmente russos. Esse tipo de pressão eu tenho percebido e tenho visto que há, de fato, um apoio e manifestações favoráveis à retirada de produtos russos e de marcas russas de alguns portfólios. Agora, em relação a pessoas, esportistas, artistas, músicos, compositores, eu não tenho percebido essa aceitação assim tão simples. Até porque muitos artistas e compositores, eles fazem parte
da história da música, da história das artes, da história da literatura, e uma parte muito relevante e importante dessas áreas, né? Irineu, existe um pouco mais de degradê nessa perseguição a quem faz uma produção cultural nas artes, na música russa. Eu queria colocar aqui um pouco assim, existe uma crítica com relação, não, por exemplo, ao Tchaikovsky, existe uma crítica, por exemplo, àquelas pessoas que são patrocinadas pelo governo russo, não exatamente aquela pessoa que vai lá e defende o governo Putin, ou Putin exatamente, mas que foram cancelados porque aquele evento cultural era patrocinado pelo governo russo. Ou então alguém, como foi o maestro, que não tinha uma posição dúbia em relação ao governo Putin, ou então não se posicionou exatamente. Para essas pessoas, deveria existir uma punição, ou uma crítica mais severa, ou não? Ainda assim, elas deveriam não ser vítimas de um cancelamento. Bom, o Ocidente está usando isso de maneira muito habilidosa como maneira de pressão. Está bem claro que quem quiser se apresentar no Ocidente tem que criticar o governo e a guerra, senão as portas estão fechadas, né? É engraçado porque eu sou da época da União Soviética, em que o que acontecia era o oposto, em que o artista russo era impedido pelo seu próprio governo de se apresentar fora do país. O governo soviético vivia com muito cuidado quem ia mandar para fora ou não, justamente porque temia que esse artista acabasse usando essa turnê internacional para fugir para o Ocidente. Bom, o comunismo, a cortina de ferro, acabaram em 91 e parece que agora a ideia é erguer uma nova cortina de ferro com o sinal trocado, dessa vez impedindo alguns artistas russos de se apresentarem no Ocidente. E como já foi dito aqui, muitas vezes, esses artistas russos que têm contato com o Ocidente, muitos deles já são mesmo contra a guerra, eles acabam apanhando fora e em casa. Eles acabam apanhando no Ocidente por serem russos e em casa por serem contra a guerra. Não por acaso o cineasta Sergei Loznitsa, cineasta ucraniano, que é muito militante da causa ucraniana, ele falou que é contra os cineastas russos serem boicotados, porque são caras que no fronte interno da Rússia jogam contra a guerra, jogam contra o governo. Dentro disso que você está falando, o cineasta, o Kirill Sokolov, que metade da família dele, inclusive, é ucraniana, ele foi cancelado do cinema, do Festival de Cinema de Glasgow, na Escócia. Ele colocou o nome dele, olha, gente, que interessante, colocou o nome dele em 2 petições pedindo o fim da guerra, né, pedindo o fim da guerra, e ele foi cancelado mesmo assim, que é um pouco isso que o Irineu está contando. E tudo porque depois o festival se pronunciou e disse, olha, porque ele recebeu o financiamento estatal russo. Então, tudo bem que ele assinou e tal, mas já que ele recebeu o financiamento, ele está cancelado, ponto final. Agora, a outra coisa que eu gostaria de perguntar para vocês é o seguinte, esse cancelamento que a gente está falando aqui, esse cancelamento cultural, que passa aí pela vodka, pelo cinema, até pelo estrogonofe, que teve aí restaurante que entrou nessa, seria, guardadas as devidas proporções, seria semelhante ao embargo econômico, ou seja, dentro do universo da cultura, da gastronomia, que também é cultura, e o embargo econômico, seria você exclui, é a mesma coisa, que é diferente daquele cancelamento digital que a gente conhece, né? Eu gostaria de saber de vocês se esse cancelamento, a gente pode chamar embargo cultural, é a mesma coisa que o embargo econômico. João. É uma outra faceta da mesma pressão. Econômico? Peraí, fala, João, depois Irineu, por favor. Depois eu quero até ouvir o Alexandre. O que é o embargo? O que é o embargo econômico? O embargo econômico é uma represália que se faz a uma nação que teve alguma atitude na esfera internacional, tem políticas mesmo internas que acabam desagradando a maioria das demais nações do sistema internacional. Essa forma de represália, ela consiste em proibir as relações comerciais com o país embargado, ela consiste em, eventualmente, sequestro de bens do país embargado que estão no exterior. Nós vimos, por exemplo, iates de oligarcas russos
sendo apreendidos por autoridades de países da União Europeia, de países até mesmo dos Estados Unidos. Um país que está sofrendo o embargo, ele não só não pode enviar os seus produtos para o exterior, como ele também não pode importar, não pode trazer coisas de fora. E aí as pessoas dizem, poxa, mas isso só vai afetar aqueles que importam e exportam, os consumidores que compram produtos importados. Mas não é assim. Quando eu estou exportando, ou quando eu produzo para vender no exterior, eu já estou considerando aquilo que eu vendo no meu mercado doméstico e produzo a mais para atender mercados externos. Como consequência, essa empresa ou esse país embargado, eles vão ficar com um estoque muito alto, o que pode gerar uma queda no preço desses itens. De outro lado, as pessoas que costumam comprar produtos importados, e ao contrário do que acontecia no passado, hoje o produto importado não é aquele mais caro, né? A gente recebe eletrônicos, automóveis, motores, enfim, remédios. As pessoas que precisam desses itens acabam desabastecidas. E aí a consequência é que quem acaba sofrendo fortemente com os embargos é a população que necessita de bens e produtos para o seu uso diário. Eu tenho dito que não existe mais país independente, existe país interdependente. E nós vivemos numa economia que é tão interdependente que praticamente todos os países necessitam de produtos importados para ter um bom nível de vida. O Brasil, por exemplo, exporta café, exporta carne, exporta algumas frutas para a Rússia. E eles podem acabar simplesmente sem esses produtos. E no universo cultural, Irineu, como que é esse embargo cultural, na sua visão? O embargo cultural faz parte de uma estratégia de desumanização do inimigo. O que é guerra? Guerra é gente matando gente. Mas gente matando gente não é legal. Para você justificar o assassinato de gente, você tem que dizer que aqueles caras não são bem gente. E o que nos transforma em gente, o que nos configura como humanos? A cultura. Então, se você disser que aqueles caras não têm cultura, ou que a cultura deles não tem nada a ver com a nossa, você promove, então, o seu cancelamento simbólico, a sua morte simbólica como ser humano, e aí você legitima a sua eliminação como pessoa física. Agora, esse embargo cultural, isso que você acaba de explicar, traz alguma contribuição para o fim da guerra? Então, para o fim da guerra, não. Se tem algum... Eu cancelaria, eu estou aqui com a camiseta do Tolstói, autor que eu adoro. Eu cancelaria meus cursos sobre Tolstói, tiraria das prateleiras todas as minhas traduções, se isso ajudasse a salvar a vida de um ucraniano que fosse, não precisa ser nem criança, adulto, velho, homem, mulher, se isso ajudasse a parar de cair as bombas, pegaria ainda sobre o tempo do CD, todos os meus CDs de Tchaikovsky, botaria fora, se isso ajudasse. Mas, na verdade, eu creio que a efetividade disso é absolutamente nenhuma. Não me parece que seja nesse fronte que se ganham as batalhas, ainda mais as batalhas humanitárias, né? Uhum. Aliás, é um meio desumano de você combater uma coisa desumana que é a guerra. Então, para mim, já está errado no princípio. E qual é a influência da cultura russa na brasileira? Cancelar a cultura russa é cancelar a nossa cultura, né? Você não entende Villa-Lobos sem Stravinsky. Você não entende Nelson Rodrigues sem Dostoiévski. O pensamento russo, a cultura russa é muito nossa, de uma maneira que é difícil de separar da nossa também. Nós já nos apropriamos dela há muito tempo. Ela tem uma influência formadora para o nosso pensamento há mais de 100 anos. Nós não seríamos quem somos se não fossem os russos. Se alguém que está nos assistindo acha que nunca leu um russo na vida, lamento informar que se você leu um conto de Clarice Lispector, um poema de Carlos Drummond de Andrade, um romance de Lima Barreto, ou se você assistiu a uma peça de Nelson Rodrigues, para não ir muito longe, lamento informar que você já leu, sim, os russos e que eles fazem parte da sua vida. Isso mesmo. Agora, já que o nosso tema é cancelamento digital não tem muito a ver com isso que nós estamos falando aqui, né, Ale? É só uma ferramenta a mais, né? É uma ferramenta a mais, mas, por outro lado, é o meio que a gente está imerso, né? Então, tem muita influência. Quer dizer, quando a gente fala de sanção econômica, como a gente começou falando, muitas vezes sanção econômica existe de fato no meio político. Quer dizer, não comercializar
com a Rússia passa a ser uma lei de um país, pode ser um boicote oficial de um país. O que acontece no cancelamento digital é que tem muito a ver com a cultura também de cardume ou de cardume, a gente pode chamar assim, que eu falei no começo do programa, que é você tem um comportamento online, você está nas redes sociais, você está na internet, você começa a ver que a maioria das pessoas, por um motivo ou por outro, está boicotando um artista russo. Então você vai, como uma Maria vai com as outras, sem muito embasamento, sem saber pesquisar, sem pesquisar a fundo o que aquilo significa, e acaba gerando uma massa de boicote que não tem muito lastro, assim, não tem muita razão lá de existir, né? O perigo do cancelamento digital é que nem sempre o cancelamento digital é uma justiça, propriamente. Esse termo cancelamento digital, ele nasceu como um termo meio assim, quer dizer, o cancelamento genérico. digital, nesse cultural que nós estamos falando aqui, ele entra como uma ferramenta a mais para ir detonar alguém. De repente, o maestro que está lá, que está sendo cancelado. Aí cria um cardume para falar. Eu acho que, pelo que eu estou entendendo, a sanção cultural ela não é oficial. A sanção cultural ela é oficiosa. A sanção econômica ela é oficial de muitos países. Então a sanção cultural, quando você boicota um artista russo, por exemplo, ela é muito forte no meio digital, porque se é um festival, é oficial. Se é a Filarmônica de Berlim que demitiu, é oficial, né? Sim. Mas eu acho que o que gera de eco em cima disso numa rede social é maior do que... Pode ser até maior do que uma lei nacional, entendeu? Porque você tem um comportamento cultural... A gente precisa lembrar que o digital é cultura também. Quando a gente se comporta, eu não costumo separar muito mais a nossa realidade física da digital. Quer dizer, eu acho que um comportamento de cancelamento digital, no fundo, é um comportamento de cancelamento na vida. Né? Seja digital ou seja físico. Você está deixando de seguir uma pessoa, você está boicotando. Aliás, é uma forma de ostracismo, muita gente diz, é uma forma de isolamento. Né? O que acontece, Cris, que quando eu falo que não é uma questão de justiça, muitas vezes o cancelamento, essa cultura do cancelamento que a gente chama, ela vem a reforçar questões afirmativas, como, por exemplo, a questão de gênero. E aí, se uma pessoa escorrega nisso, ela é cansada. Isso reforça, isso pode ter um caráter até positivo na afirmação de certas ações. Acontece que, no meio desse pacote, acontecem injustiças também, com o mesmo peso e a mesma medida. Então, o cancelamento é sempre uma linha tênue entre o que pode ser justiça ou você pode cometer uma tremenda injustiça também. Posso perguntar uma coisa para o Irineu ainda? Irineu, eu queria saber de você o seguinte, quer dizer, tem um pedaço dessa cultura de cancelamento que não fica muito clara para muita gente. Né? Pegar um exemplo meio esdrúxulo aqui, aquele livro Mein Kampf do Hitler, que é horroroso, que é onde ele se baseia para justificar a superioridade da raça ariana, para cometer os crimes todos atrozes que ele cometeu, as atrocidades todas que ele cometeu durante a Segunda Guerra Mundial no nazismo, né? A morte de milhões de judeus. Ele publicou esse livro e esse livro é oficialmente, e na maioria dos países, ele é proibido de ser editado e assim eu concordo, porque ele é horroroso. E muita gente acha que essa é uma justificativa para você aplicar também, por exemplo, no boicote da cultura russa, das obras russas. Como que você explica para a gente essa diferença de cancelamento entre o Mein Kampf e uma obra do Dostoiévski, por exemplo? É humana? Tem a ver com as leis? Explica um pouco para a gente, eu quero ouvir da sua boca, isso é muito importante. Então, você já deu a resposta. Você falou em boicotar Mein Kampf do Hitler, não em boicotar o Fausto de Goethe ou a Arte da Fuga de Bach. Então, se boicotarem a biografia do Putin ou escritos teóricos ligados a ele, nisso eu não vejo problema. Mas assim como eu acho que os fornos crematórios não são justificativa para boicotar Goethe, porque ele não tem nada a ver com isso, as atrocidades russas na Ucrânia não são justificativa para boicotar a arte e a cultura russas. Eu fico só feliz de poder ouvir isso da sua boca, viu? Acho que essa que era a importância. Obrigado.
Bom, pessoal, nós chegamos aqui ao final da nossa edição desta noite do ABC da Notícia. Eu quero agradecer a presença do jornalista e tradutor Irineu Franco Perpétuo. Muito obrigada, Irineu, e do professor de Comércio Exterior e Negócios Internacionais da Universidade Positivo de Curitiba, João Niegrai, que nos ajudaram de maneira aí brilhante. Muitíssimo obrigada a entender um pouco mais do mundo em que vivemos. É uma sensação sempre que passa muito rápido o programa, e passa mesmo. O ABC, como a gente sabe, é a explicação fácil, é a notícia em letra de forma. E eu agradeço também a você, Alexandre, meu companheiro de sábados à noite, que, assim como eu, acredita que o jornalismo pode estar a serviço da educação. Para você que nos acompanha, muito obrigada. Nós encerramos esta edição com mais música. O compositor russo Tchaikovsky, na voz do americano Bob McFerrin. O homem é capaz de coisas horríveis, mas com essa música você vai ver que ele é também capaz de coisas incríveis. Uma boa noite para você e até a próxima.